Olá, meu nome é Sidney Quina e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um novo produto que a DS está colocando no mercado. Uma nova cerâmica que é o Cerec Tessera e um produto que eu acho que vai encantar muito a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre cerâmica. Cerâmica que é um material extremamente conhecido de todos, porque é um dos primeiros materiais que nós manufaturamos, né? Então, ela acompanha a história da humanidade desde sempre. Cerâmicas existem em todas as partes, desde os pisos, né, que nós colocamos em nossas casas, até aos pratos onde comemos todos os dias. Então, cerâmicas estão no nosso meio e, inclusive, o utilizamos, logicamente, na nossa profissão para construir dentes. E ele é especialmente interessante para fazê-lo porque ele tem características químicas extraordinárias. A principal delas é o que nós chamamos de inércia química. E a inércia química significa dizer que estes materiais cerâmicos não sofrem variação estrutural. Em outras palavras, eles acabam não envelhecendo, né? É um material extremamente raro por esta qualidade. Quase tudo envelhece. Cerâmica tem essa inércia química que o faz com esta propriedade de não envelhecer. E com isso puxa várias outras características importantes, entre elas resistência de superfície. É entre os materiais restauradores o que tem melhor resistência à corrosão e degradação de superfície. Por isso é excelente, né, na construção de restaurações dentárias. Entretanto, se ela tem ótimas qualidades químicas, ela tem problemas mecânicos. As cerâmicas em si têm um grande problema de friabilidade. Como todos nós conhecemos materiais cerâmicos, porque, como eu disse, todos temos isso em casa, em todos os lugares que nós vamos, a gente sabe disso, né? O principal exemplo são os nossos pratos de porcelana, nossos pratos de cerâmica. Nós sabemos que esses pratos são extremamente frágeis, né? Por isso que geralmente eles ficam guardados dentro de uma cristaleira e raramente saem lá de dentro, porque ninguém quer utilizar aquilo todo dia e de repente lascar, quebrar e ficar o jogo de pratos incompleto. Então imagina que as cerâmicas apresentam esta característica, as nossas cerâmicas dentárias não são diferentes. Então, é sempre um grande desafio para nós trabalharmos com cerâmica, por conta de que nós vamos construir dentes e eles vão entrar com a função de mastigação. E se a gente for analisar, mastigação é um processo mecânico de impacto para cortar e triturar alimentos. Então, é bastante desafiador para um material com friabilidade desempenhar esse papel, né, de mastigação. Então, os materiais cerâmicos precisam ter, né, qualidades um pouco melhoradas quando eles vão ser trabalhados dentro da odontologia. E para isso, a gente precisa entender sua estrutura. Se eu quiser trabalhar um material cerâmico, o que nós vamos ter que saber desse material? Então, primeiro, como é formada uma cerâmica? Como é sua estrutura? Se eu analisar as cerâmicas de forma geral, eu vou ver que na essência eles são muito parecidos, onde nós vamos ter duas partes que compõem essa estrutura ou este material. A primeira parte nós vamos chamar da massa do material, sua grande estrutura. Então seria a estrutura dele, que nós vamos chamar de matriz vítrea. Essa é a grande massa do material. Muito bem, a matriz vítrea basicamente é feita de sílica. 60% em peso, em média, é feito de sílica.
Depois, dentro dessa massa, que é a matriz vítrea, nós vamos ter um recheio, né? Ela vai ter aqui uma fase que nós vamos chamar de fase cristalina, que serão pequenos cristais que estarão dispersos dentro da matriz. E é justamente esses cristais dispersos dentro da matriz é que vão dar as principais características do material. Dentre elas, a sua resistência à fratura, por exemplo. Então, dependendo do tipo de cristal, da quantidade de cristais que estão incorporados, nós vamos ter cerâmicas mais fortes, cerâmicas mais fracas. E aí, quando você pensa em cristais, vamos ver que os cristais mais comuns de todos são os cristais de feldspato. Por isso que nós chamamos as cerâmicas de feldspáticas, porque uma coisa importante é que quem dá o nome para a cerâmica sempre é o nome do cristal, porque é ele que o caracteriza. Então, as cerâmicas feldspáticas são as mais comuns de todas, né? A grande maioria das cerâmicas são feitas com pequenos cristais de feldspato. Por isso também é chamado de cerâmica mãe. Só que, infelizmente, essa cerâmica com cristais de feldspato, eles têm baixa resistência mecânica. Então, são materiais extremamente friáveis. Então, para utilizá-los, é sempre mais difícil dentro de uma estratégia de resistência. Então, por isso, a gente sempre está buscando materiais que possam incorporar mais resistência mecânica. E para fazê-lo, uma das estratégias importantes, e talvez a principal, é tentar buscar cristais diferentes que possam incorporar dentro da cerâmica, conduzindo a uma resistência maior. E dentro dessas possibilidades, nós temos um cristal que é extremamente interessante, chamado cristal de dissilicato de lítio. O cristal de dissilicato de lítio é um cristal bastante diferente da maioria dos cristais, porque esse é um cristal alongado. A maior parte dos cristais são mais ou menos esferas, são bolinhas, né? Já o cristal de dissilicato é um cristal alongado. Ele tem uma forma alongada, uma forma mais ou menos assim, uma forma agulhada, né? A gente chama de tag. São pequenos cristais alongados. E esses cristais de dissilicato de lítio são muito interessantes, porque quando nós o incorporamos dentro da matriz, esses cristais alongados, eles podem ser conduzidos e se entrelaçam entre si. E ao se entrelaçar, eles vão fazendo uma espécie de rede de cristais dentro da matriz vítrea. E é justamente essa rede de cristais, essa treliça, que faz um arcabouço dentro da estrutura da cerâmica que o faz muito mais resistente. E aí é o segredo desse cristal. E o nosso material Ceric Tessera é justamente uma cerâmica que vai trazer esses cristais de dissilicato de lítio incorporados. Então agora eu tenho um material que tem resistência, porque eu tenho estes cristais alongados que estão formando uma rede, uma malha de cristais dentro da matriz. Por isso, eu já ganho uma resistência super interessante. Então, a primeira coisa que nós vamos saber é que o Tessera é uma cerâmica de dissilicato de lítio. Perfeito. O dissilicato de lítio, ele não é novo, não é? Se a gente for observar a incorporação do dissilicato de lítio no arsenal odontológico, ele vem mais ou menos da década de 90, 98, se não me engano, o lançamento dos primeiros materiais à base de dissilicato de lítio. Então, os materiais a dissilicato de lítio vão estar aí no mercado já há mais de 20 anos. São materiais muito consagrados. O que faz diferença agora é que, quando lançado o dissilicato de lítio, ele foi lançado para uma técnica de prensagem, técnica press, uma técnica de injetar. E aí ele vai muito bem por conta das suas características. Só que se nós contarmos a grande evolução na construção de materiais que ocorreu nos últimos 20 anos, foi justamente a incorporação das estratégias digitais, das estratégias CAD/CAM.
onde a manufatura principal das nossas restaurações é feita através de fresagem. E aí, quando você observa as estratégias, né, de manufatura através de fresagem de materiais cerâmicos, nós vamos encontrar aí uma certa incompatibilidade. Por quê? Porque, como a gente já entendeu, materiais cerâmicos têm friabilidade. São materiais que, quando vão sofrer, né, essa fresagem, esse desgaste, seguramente vão sofrer muito, especialmente na incorporação de microtrincas na sua estrutura, por sua característica de friabilidade. Então, isso sempre foi um problema, especialmente para o dissilicato de lítio. Por quê? Porque o dissilicato de lítio, né, uma vez sinterizado, ele acaba ganhando características de alta resistência, mas também é uma cerâmica que nós poderíamos dizer com uma estrutura bastante dura e, portanto, também com uma friabilidade e que não suporta tão bem a fresagem, o desgaste através de pontas de diamante. Então, quando nós observamos a entrada dos materiais de dissilicato para o mundo CAD/CAM, para o mundo de fresagem, teve que se criar estratégias. Uma principal estratégia é o que a maioria dos fabricantes vai fazer, é colocar os materiais em uma fase pré-sinterizada. Inclusive, o Tessera vem nesta situação, né, de uma fase pré-sinterizada para quê? Para que a sua estrutura esteja mais fácil de ser cortada, mais fácil de ser fresada, induzindo menos trincas. O que significa que, após a sua confecção, nós precisamos acabar de fazer sua cristalização. Então, essa é a estratégia principal neste momento. Entretanto, a gente sabe que mesmo utilizando esta estratégia de pré-sinterização, ainda assim, a indução de microfissuras dentro da estrutura de uma cerâmica que está sendo fresada, muito fina, né? Geralmente nós queremos fazer restaurações com menos de 1 milímetro de espessura, isso acaba acontecendo. Em especial, nas bordas das nossas restaurações, que sempre são mais finas, acabam tendo, em muitas situações, um tipo de craquelamento, um tipo de fresagem, onde existem muitas rupturas. Então, aí entra uma nova possibilidade com o Tessera. O que foi feito no Tessera? O Tessera, além de ter a incorporação dos cristais, né, de silicato de lítio, vai apresentar a incorporação, né, de um silicato de alumínio, né, um silicato de alumínio chamado virgilita. Virgilita, que é um material, né, um silicato decorrente da finalização de cristalização, ele é um material muito incorporado em materiais cerâmicos quando se trabalha em alta indústria, indústrias pesadas. E agora foi incorporada aqui, né? Virgilita, que vem, o seu nome derivado de um mineralogista chamado Virgil Barnett, né? Ele é o cara que deu o nome para cá, Virgilita, né? Ele vai ajudar a fazer, após a sinterização final das nossas restaurações, um fechamento maior da estrutura. E esse fechamento, né, caso tenha ocorrido, por exemplo, microfissuras durante a fresagem, essa virgilita vai me ajudar a fazer essa condensação. Além disso, a matriz vítrea do Tessera vai ter também uma novidade. Ela é uma matriz vítrea enriquecida com óxido de zircônia. O óxido de zircônia vai ser incorporado dentro da matriz para uma coisa extremamente importante. É que a matriz vítrea vai receber esse óxido de zircônio, que nós vamos chamar isso de uma espécie de dopagem da matriz, que vai ajudar, né, a aumentar a resistência à fresagem.
vai aumentar a resistência à fresagem. Então, durante o processo de fresagem, eu vou ter uma estrutura de cerâmica mais resistente para suportar mais a passada da broca, da ponta diamantada sobre a superfície da cerâmica. Então, veja que coisa fantástica nesse material. Eu tenho a incorporação do silicato de lítio, que aumenta a sua resistência estrutural. Eu tenho a incorporação de uma matriz vítrea enriquecida com óxido de zircônia, que ajuda na resistência da fresagem, e eu tenho a virgilita para aumentar a resistência e fechar as possibilidades de defeitos estruturais durante o processo de confecção, o que resulta então num material de silicato de lítio com resistências espetaculares quando comparadas com outros materiais do mesmo segmento. Então, quando se fala de um silicato de lítio convencional, nós estamos falando de algo com 500 megapascal de resistência, e quando nós vemos os testes do Tessera chegando a 700 megapascal de resistência. Então, um material espetacular. Por que ele é espetacular? Porque ele vai me trazer possibilidades de fazer restaurações dentro do mundo digital, porém, com aquela pegada mais conservadora. Eu posso hoje fazer restaurações com bordas mais finas, que o material vai responder de forma adequada para mim. Então eu tenho, além de toda a possibilidade de criar materiais ou restaurações mais delicadas, mas também materiais que, apesar de tudo, ainda vão ter grande resistência. Então, é um material que, até esse momento, me encanta muito por conta dessa característica. Essa é a grande característica do material. Ele vai incorporar estruturas e qualidades que estão direcionadas para esse mundo CAD/CAM, para esse mundo digital. Uma outra questão bastante importante e que sempre gera muitas dúvidas é a escolha do material em relação à cor. Bom, eu vou dizer para vocês que isso vai ser uma briga constante, e não para hoje, mas para sempre. Essa talvez seja um dos grandes desafios, talvez seja o grande desafio quando se fala de confecção estética. Porque quando você pensa em cor, a primeira coisa que você tem que entender é a relação que você tem entre o substrato e a cor que você quer na sua restauração. Então, logicamente, que isso já entra desde o momento do preparo. Então, quando você for pensar em cor, a primeira coisa é pensar no preparo. O que eu quero dizer com isso? Quando se pensa num preparo dentário, nós vamos ter que entender que o preparo dentário continua sendo aquela definição que todos nós aprendemos lá da época do nosso querido professor Herbert Schillenburg, onde ele definia o preparo dentário em uma frase muito simples. Ele dizia: preparo dentário é um desgaste dentário seletivo com o intuito de criar espaço para a futura restauração. Então, quando eu faço um preparo dentário, a primeira coisa que eu estou pensando, especificando, logicamente, preparo dentário para uma restauração protética, o que eu estou querendo é criar espaço para depois colocar a restauração. Muito bem. Na época de Schillenburg, o espaço estava totalmente ligado à resistência da restauração. Por isso, havia e há receitas de espaço. E eles estão relacionados basicamente a essa condição de resistência. Então, por exemplo, todos aprendemos que para uma metalocerâmica precisamos de espaço na ordem de 1,5 milímetros na face vestibular, 2 milímetros na borda incisal, 1 milímetro na palatina, e com esses espaços eu vou conseguir a resistência estrutural do material restaurador. Mas, no mundo de hoje, com os procedimentos adesivos, com as possibilidades de materiais que nós temos, agora o espaço
não é? Que nós criamos para as nossas restaurações durante o preparo dentário, eles tomam novas dimensões, onde uma delas, e talvez a característica em restaurações, né, estéticas, seja realmente essa condição de cor, e não muito da resistência, porque eu tenho já resistência estrutural no material, mas também vou ter uma adesão sobre esse material fazendo uma outra forma de resistência que nós chamamos resistência por adesão ou resistência por unidade estrutural. Muito bem. Então, desta forma, quando eu faço um preparo dentário, as duas coisas que me direcionam são, primeiro, a anatomia que eu quero fazer. Então, fazemos sempre hoje, primeiramente, um enceramento diagnóstico e, se for possível, um mock-up para definir a anatomia da futura restauração. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar no meu preparo é muito simples. O meu preparo dentário tem que criar espaço para eu fazer a restauração. Então, basicamente, primariamente, meu preparo deve ser menor do que é o meu enceramento aprovado. Então, a primeira coisa é isso, né? Todo preparo dentário é menor do que a anatomia que se deseja. Depois, a pergunta é quanto menor? E nesse caso, em áreas estéticas, quanto menor? Bom, o quanto menor ele tem que ser agora vai ser relacionado à cor. Então, a resposta está entre a diferença da cor do substrato e a cor que eu quero na frente. Então, se, por exemplo, a cor do meu substrato é A1 e a cor que eu quero na minha restauração também é A1, logicamente que nós estamos falando de um espaço mínimo, porque não existe nenhum desafio cromático de sair de A1 e chegar em A1. Porém, se eu tiver um substrato em vez de A1, um C4, e eu quero um A1 de frente, lógico que aí eu tenho um desafio cromático, né, a resolver. Quanto de espaço eu preciso? Bom, aí a coisa vai ser difícil de dar uma resposta concreta para você, porque isso vai depender de uma série de fatores e é aí que você vai ter que começar a trabalhar. Então vamos ver. Quando se fala de fechamento de substrato, a primeira coisa que se pensa é em espessura. Então, eu poderia dizer que para uma cor, né, de diferença de um tom, né, A1, né, desculpe, A2 para A1, ou 2 tons, de A3 para A1, eu poderia trabalhar numa faixa de 0,5. Alguns estudos sugerem que a partir daí você deveria aumentar na ordem de 0,3 milímetros para cada tom que você quer alterar. Então, se agora em vez de sair de A3 para A1, eu vou sair de A4, né? De A4 para A1, então eu precisaria de 0,8. Se eu tivesse um fundo A5, então eu já deveria ir para 1 ou 1,1 e assim por diante. Logicamente que depois de uma faixa de 4 a 5 tons, aí tanto faz, porque você já vai ter uma espessura com uma opacidade maior. Só que só isso não é o ponto que vai dar o resultado. O outro ponto, tão importante quanto, talvez até mais importante, é você determinar qual é o grau de opacidade e translucidez do material. Então você vai observar que existem materiais mais translúcidos, como por exemplo no Tessera, este bloco aqui é um HT, de High Translucence, de alta translucidez, de alta transparência. Então, este é um material que mesmo com uma espessura maior, como 0,5, 0,8, ele ainda assim tem características de translucidez. Então, o fechamento do fundo não vai ser aquele que você está esperando para ele. Então, o HT, por exemplo, seria mais para fundos que são claros. E eu vou aproveitar essa translucidez para
trabalhar justamente profundidade. Isso me dá bastante naturalidade, né, no resultado final. Então, talvez, em vez de usar um HT, eu tivesse que usar para um fundo um pouco mais escurecido, uma translucidez menor no material, por exemplo, utilizando um MT. Um MT, que é de média translucidez, já vai fechar mais o fundo, mesmo tendo espessuras menores. Eu fiz alguns testes com o Tessera e isso me agradou muito, porque o MT do Tessera é um MT que me traz um fechamento de fundo bastante bom e me garante luminosidade, mas não perde tanta profundidade, né, na cerâmica. Me dá uma sensação ainda de profundidade, o que ficou espetacular. Então veja, o que você precisa contar na hora de fazer a escolha aqui? Você tem que contar a relação da cor do substrato, dessa cor que você quer na sua restauração. Você tem que contar, né, a partir daí, com a sua experiência de saber quanto de espaço você precisa e você precisa contar com a escolha especialmente do grau de translucidez que o material cerâmico tem. E é isso. Eu poderia dizer que estou extremamente feliz, né, por essa oportunidade, porque a gente como professor, como pesquisador e especialmente como dentista, a gente se sente sempre muito privilegiado, né, quando uma empresa como a Dentsply Sirona nos convida para fazer testes de materiais. Para a gente isso é parquinho de diversão, né? Isso é uma das coisas que mais me encanta, poder trabalhar com essas inovações e poder sentir esses materiais. Minhas primeiras impressões desse material realmente são extremamente positivas. Fazia tempo que um material não me encantava tanto, né? Logo de entrada, logo de chegada. Todos conhecem mais ou menos a minha trajetória, onde sempre as minhas linhas de pesquisas foram feitas em cima de materiais cerâmicos. E dessa vez entrou um material que realmente me surpreendeu muito, né, para isso que nós queremos de velocidade, de resistência, de estética, né? E eu gostaria que todos pudessem ter essa oportunidade de pelo menos fazer um teste com esse material. Eu acho que você que está, né, trabalhando aí dentro desse mundo digital, dentro desse fluxo digital, acho que você vai se encantar também com esse material. Acho que seria muito legal que você testasse, né, esse Tessera aí para os seus casos clínicos. Talvez ele te surpreenda tanto quanto me surpreendeu.